nada. Já não quero mais enganar a minha alma. Que aproveita o homem se ganha este mundo. Desfrutar do mundo és viver sem rumo. Um homem sem Cristo tem alma ferida. Leva em sua consciência e lhe dá orgulho. E quando se encontra frente a Jesus Cristo, será como folha levada ao vento. E quando se encontra frente a Jesus Cristo, será como folhas levadas ao vento. Só um homem vale quando Jesus Cristo enche toda a sua alma. Pelas suas cadeias tira os demônios que atormentam o homem. Quando Jesus Cristo derramou seu sangue e libertou minha vida. Só um homem vale quando Jesus Cristo enche toda a sua alma. Pelas suas cadeias tira os demônios que atormentam o homem. Quando Jesus Cristo derramou seu sangue e libertou minha vida. Enganasse, crendo ser alguém. Para que ser mal, se Deus é tão bom? O pecado e morte é que leva ao inferno. Se não se arrepende, vai ao fogo ardente. Incentivo amigo, ir à vida eterna. Já não é mais tempo de viver em trevas. Levanta-te agora, sai de entre os mortos, que ilumina Cristo com sua glória eterna. Levanta-te agora, sai de entre os mortos, que ilumina Cristo com sua glória eterna. Só um homem vale quando Jesus Cristo enche toda a sua alma. Quebra suas cadeias, tira os demônios que atormentam o homem. Quando Jesus Cristo derramou seu sangue e libertou minha vida. Só um homem vale quando Jesus Cristo enche toda a sua alma. Quebra suas cadeias, tira os demônios que atormentam o homem. Quando Jesus Cristo derramou seu sangue e libertou minha vida. Glórias a Deus, irmãos. Hoje eu vou apresentar para todos vocês, irmãos, capítulo 5 de Mateus, no versículo 11 e 12, né? A palavra do Senhor diz assim, irmãos: bem-aventurados sois quando perseguidos por causa do meu nome. Exultai e vos alegrais, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, irmãos, não se preocupe com as perseguições. Que o próprio Jesus falou, né, irmãos, que nós seremos odiados de todos por causa do nome de Jesus Cristo. Essa palavra, meu irmão, do ódio, ela é espiritual. Prestem atenção. Ela é espiritual. Porque você sabe perfeitamente, irmãos, que Satanás tem o maior ódio de Deus, por Deus ter expulsado ele dos céus, porque ele queria fazer politicagem lá nos céus. E Deus é contra, irmão, política. Porque ele é o
feitor, irmãos, criador de todas as coisas, por que que ele entregaria a outro a sua glória? Então, irmãos, o único que Deus colocou ali, porque ele é Deus, ele faz parte da onipotência, onipresença e onisciência de Deus, é Jesus Cristo. Foi entregue a ele todo o poder, porque ele é Deus, irmãos. Jesus Cristo é Deus. Mas os homens, irmãos, não entenderam. E eu vou explicar para vocês por que os homens não entenderam isso. Por causa do pecado, irmão. O pecado afasta nós de Deus e do conhecimento, né? Da glória do Senhor. A gente se afasta da glória dele, a gente se afasta dos ensinamentos dele, a gente se afasta da sabedoria de Deus no pecado. O pecado causa tudo isso nas nossas vidas, irmão. E o homem não compreende isso, porque é muito profundo, irmãos. Isso aí é muito profundo. O homem olha para si mesmo e não consegue entender isso. Por quê? Porque, irmãos, eu descobri tudo isso, irmão, depois que eu vim para os caminhos do Senhor. O caminho errado que eu estava, o inferno que eu estava me aproximando dele, o lamento, irmãos, que eu estava me aproximando também, porque quando a pessoa chega no inferno, irmão, é só se lamentando. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo para Deus? Que ele é o Criador de todas as coisas. E aí, irmãos, depois que eu conheci a palavra do Senhor, que eu vim para os caminhos do Senhor, comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a buscar a presença de Deus, foi que eu vi, irmãos. Aí quando eu vi, irmãos, isso aí eu disse, meu Deus, o mundo está cego. O mundo está totalmente cego. E eu estava cego também. Só que eu vim, irmãos, para esse caminho, comecei a ler a Bíblia, eu já não queria mais nem ouvir, nem pastores, eu não queria mais nem ouvir ninguém. Queria ouvir só a palavra de Deus. E aí, irmãos, foi quando eu conheci a verdade, verdadeiramente conheci a verdade de Deus. Ouvindo Jesus falar comigo. Quando você abre a Bíblia, irmão, no Novo Testamento, estou falando no Velho, que o Velho era a lei, né? A lei, você sabe que não tinha nada de bom na lei, porque existia muita ira, irmãos, muita vingança na lei, a lei mosaica, né? E aí, meu irmão, minha irmã, o bom mesmo é quando você conhece a graça de Deus. Por isso que eu sempre ensino meus irmãos, minhas irmãs, a lerem o Novo Testamento, a graça de Deus. O Novo Testamento é a graça do Senhor. Se você, meu irmão, minha irmã, quiser conhecer a graça, você vai ficar admirado, você vai ficar impressionado, irmãos, com a graça de Deus. Ela é muito linda, ela é muito boa, irmãos, para nós, a graça. Ela que faz a gente viver melhor, irmãos. Ela que dá vida em abundância para nós. Ela dá bondade em nosso coração. Ela nos ensina a amar, a respeitar as pessoas. Ela nos ensina a andar na luz. Ela nos ensina a correr, fugir do mundo, né? Porque o mundo jaz no maligno. Então, irmãos, a graça, ela dá um ensino completo para o ser humano, irmãos. As pessoas aqui não querem, mas ela dá, eu digo isso porque eu sou testemunha, irmão, da palavra do Senhor. Mas a gente vai aqui ouvir mais um hino, né? No decorrer das nossas pregações aqui a respeito do Evangelho do Senhor, que hoje, como eu ainda não falei sobre Mateus 5, 11 e 12, né? Eu quero levar essa palavra hoje para você, meu irmão, para você entender sobre a perseguição. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a perseguição. Tá bom, irmãos? Mas a gente vai colocar aqui mais um hino para você ir meditando, tá, irmãos? Na palavra de Deus, para a gente aprender
muito mais com Jesus. As coisas dele são lindas, né? E aí, meu irmão, só resta a gente se apegar com Cristo. Porque quando a gente se apega com Ele, a gente vai descobrindo cada coisa linda, irmãos, no percurso da nossa vida, aqui mesmo na terra. E depois a gente já tem a direção dos céus. Vamos ouvir o próximo hino, já já eu volto. Quando o Senhor disser, meu filho, chegou a hora, vá buscar minha igreja, pois o momento é agora. Há tempo ela te espera, vivendo em grande sofrimento. Vá buscar minha amada, ela espera por este momento. No abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão transformados e arrebatados, deixando esse chão. Juntos então subiremos, executando uma nova canção. Com Cristo então voaremos, pra sempre estaremos na bela Sião. E quando chegarmos no céu, a festa vai acontecer. O lindo hino da vitória, os anjos ali vão reger. Um grande banquete no céu, disposto para todos ali. Sentaremos ali sobre a mesa, Jesus Cristo é quem vai servir. Eu quero estar frente a frente, contemplando o rosto do Senhor Jeová. Ver o seu rosto brilhando e eu contemplando aquele lugar. Quero ver Adão e Noé, Moisés e Davi e o rei Salomão. Vou abraçar o irmão Jó, Isaac e Jacó e o pai Abraão. Eu quero estar frente a frente, contemplando o rosto do Senhor Jeová. Ver o seu rosto brilhando e eu contemplando aquele lugar. Quero ver Adão e Noé, Moisés e Davi e o rei Salomão. Vou abraçar o irmão Jó, Isaac e Jacó e o pai Abraão. Vou abraçar o irmão Jó, Isaac e Jacó e o pai Abraão. Glórias a Deus, irmãos. Como eu havia falado para vocês no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12, né? É bom que você abra, irmão, para confirmar, né? Eu prego a palavra de Deus há muitos anos, irmãos. E hoje eu não ando bem da vista, irmão. Minha vista está ruim. E agradeço a Deus por isso, né, irmão? A gente não pode reclamar porque Deus sabe tudo a nosso respeito.
A gente passa, irmãos, por todas essas coisas porque a gente prega essa palavra. E aí, até que enfim eu entendi. Depois que eu conheci a Bíblia, irmão, depois que eu conheci a palavra de Deus, foi que eu fui entender todas essas coisas. Eu não entendia, eu reclamava. Hoje é que eu entendo, irmãos, que nós temos, irmãos, que sofrer. Para você que já passou, está passando por aquilo que eu já passei, até eu enxergar isso, irmão, que eu não estava enxergando, eu estava cego espiritualmente. E aí eu consegui enxergar, irmãos, mas levou tempo, foi eu lendo a palavra, lendo, buscando, orando a Deus, pedindo misericórdia. E aí, irmãos, Deus foi me dando, e hoje eu entendo por que eu estou assim. Porque eu prego essa palavra, irmão. E quantas pessoas estão vindo para o reino do Senhor através da palavra de Deus. E eu também sou odiado, irmão. Deus me mostra. Deus me mostra também que eu sou muito odiado. Mas o problema, irmão, é que nós não podemos mais voltar atrás. Nós temos que seguir até chegar ao nosso final. Temos que seguir essa palavra. E as pessoas que não entendem, que estão cegos ainda espiritualmente, tem que ceder, meu irmão. Você tem que ceder. E eu estou dando um conselho para o seu bem mesmo. Você tem que ceder a palavra do Senhor. Não fique com raiva. Não fique agoniado com a palavra do Senhor. Não fique doente por causa da palavra do Senhor. Porque muitas pessoas que estão cegas adoecem, irmãos, por causa do ódio. Essa palavra de Deus, irmão, não é para a gente guardar ódio. É para a gente, irmãos, fazer uma reflexão da nossa vida, irmãos, para o seu bem mesmo. Porque Deus não tem interesse de condenar homem nenhum. Deus não tem interesse de condenar homem nenhum, irmãos. Grave isso que eu estou falando. Mas dê lugar a Ele, irmãos. Pare para pensar, medite. Faça uma reflexão da sua vida. Como é que você anda? Como é que você está fazendo as coisas? Muitas vezes não percebe o mal. Tem pessoas que agem, irmão, e não percebem o mal. Eu não sei se você já parou para meditar sobre isso. Tem coisas que a gente quer fazer, irmãos, e é o mal. E aí, meu irmão, por causa disso vem preço, vem problema na sua vida, vem angústia, vem dores, vem aflições, vem desespero. Aí que custa, meu irmão, você fazer uma reflexão, parar para pensar, observar. Para poder, irmão, tomar qualquer decisão, nós temos que pensar, temos que colocar a nossa mente, irmãos, para funcionar corretamente. Senão, irmãos, o espírito do erro toma conta do homem. O espírito do erro, irmãos, só para você ter uma ideia, ele entra no homem quando o homem aceita o mal. Homem nenhum, irmãos, pode aceitar o mal, porque no momento que ele aceita, irmão, entra o espírito do erro. Aí, quando entra o espírito do erro, tudo que o homem faz, ele pensa que está certo. Preste atenção. Se entrar o espírito do erro, irmãos, do homem, tudo que ele fizer, ele acha que está certo. Você entendeu como isso é profundo? Aí você diz, poxa, mas eu não sei, o espírito do erro, que negócio é esse e tal. Irmãos, quando você vê o invisível da parte do bem, é Deus. Quando você vê o invisível da parte do bem, é Deus. Quando você vê ou não vê o espírito do erro entrar em você, se você vê, você sabe que é o espírito do mal, e você sabe que ele está dentro de você. Mas se você não vê,
mas você aceitar o mal, você não vai ver. Você não vai ver ele entrando dentro de você, mas ele é um espírito que vai fazer você errar a vida inteira. Eu estou pregando aqui, irmãos, coisas profundas para você entender o que se passa com o ser humano na vida. E por ele não entender, irmãos, ele cai, porque a queda, o diabo engana tanto o homem de tal maneira que ele só dá expectativas boas para o homem. Você vai viver bem, você vai ser assim, você vai ganhar isso, e você vai vendo que ele vai fazendo tudo isso por você, você vai enxergando. Você vai enxergando o mal se apropriar de você e você ter êxito na vida. Você entendeu? Só, irmãos, que o teu final é triste. É isso que Deus não quer, que o homem seja vitimado para cair no inferno, cair na maldade deste século. Deus não quer que o homem caia de forma nenhuma. E aí o que acontece, meu irmão, minha irmã? É necessário que o homem não aceite, irmão, nada do mal, porque senão ele vai receber dentro dele, e é invisível, irmão. Só que o poder da invisibilidade é maior do que o poder da visibilidade do homem. Porque no poder da invisibilidade habita Deus, irmão. Deus está no mundo, vamos chamar mundo não, mas vamos chamar no lugar invisível. Deus está no lugar invisível, irmãos. E é para lá que nós temos que ir, lá para onde está Deus, é um lugar invisível. Só, irmãos, que lá o poder é bem maior do que isso aqui. Esse poder aqui da terra, irmãos, esse poder aqui da terra é um poder limitado, irmão. Não tem, ele tem um fim dele e tem o mal também que vai tudo se acabar. O mal vai chegar ao seu fim. E as pessoas que estão no mal, irmão, vão sofrer, vão perecer. E é isso que Deus não quer que você pereça, não quer que nenhum homem pereça, irmão, na face da terra, nenhum homem pereça. Por isso que Jesus desceu do céu. Você pensa que foi fácil, irmãos? Jesus descer do céu, ele percebeu que o homem precisa, irmão, de salvação, senão ele não teria descido. Se fosse para o homem ser salvo, não precisava Jesus ter descido, irmãos, para avisar do perigo que nós estamos correndo aqui. Então, irmão, nós temos que trabalhar pelo lugar da invisibilidade, que é o céu de glórias, irmãos. Nós temos que trabalhar com este fim de vivermos onde Deus está, num mundo de invisibilidade. Por isso que na carne o homem não desconhece a Deus, não crê. O homem não crê, porque ele precisa conhecer o lugar da invisibilidade, que é o céu de glória. Você entendeu, irmão? A gente vai ouvir mais um hino, né? E já já a gente volta para fazer mais explanações sobre a perseguição, tá bom, irmão? Fica na paz, já já eu volto. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos ouvir aqui o próximo hino. Aleluia. Quando o Senhor disser, meu filho, chegou a hora, vá buscar minha igreja, pois o momento é agora. Há tempo ela te espera, vivendo em grande sofrimento. Vá buscar minha amada, ela espera por este momento. No abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão transformados e a
pisando esse chão. Juntos então subiremos, executando uma nova canção. Com Cristo então voaremos, pra sempre estaremos na bela Sião. E quando chegarmos no céu, uma festa vai acontecer. O lindo hino da vitória, os anjos ali vão reger. Um grande banquete no céu, disposto para todos ali. Sentaremos ali sobre a mesa, Jesus Cristo é quem vai servir. Eu quero estar frente a frente, contemplando o rosto do Senhor Jeová. Ver o seu rosto brilhando e eu contemplando aquele lugar. Quero ver Adão e Noé, Moisés e Davi e o rei Salomão. Vou abraçar o irmão Jó, Isaac, Jacó e o pai Abraão. Eu quero estar frente a frente, contemplando o rosto do Senhor Jeová. Ver o seu rosto brilhando e eu contemplando aquele lugar. Quero ver Adão e Noé, Moisés e Davi e o rei Salomão. Vou abraçar o irmão Jó, Isaac, Jacó e o pai Abraão. Vou abraçar o irmão Jó, Isaac, Jacó e o pai Abraão. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, irmãos, a obediência, irmãos, à palavra do Senhor é muito importante para nós. A obediência. Eu quero citar aqui, irmãos, um motivo de Deus muitas vezes se aborrecer com a gente. É quando a gente não cumpre, irmãos, aquilo que a gente promete. Nós temos que agir, irmãos, nesse mundo, no temor de Deus. Porque o amor é mais difícil, mas o temor, irmãos, ele nos traz a santificação da nossa alma. Temor. Você tendo o temor de Deus, irmão, você evita o pecado. Você evitando o pecado, você é santo, correto? Agora, o amor, irmãos, o amor é mais profundo. Mas o temor, irmão, o homem tem que ter o temor de Deus, que ele tendo o temor de Deus, ele se santifica. Se você observar a palavra do Senhor direitinho, irmão, você vai entender isso. O temor de Deus, ele nos santifica. Por quê? Porque o temor de Deus, irmão, faz com que a gente tenha medo do pecado. Não, eu não vou fazer isso, Deus está me vendo. Você entendeu? Então, o temor de Deus é muito importante. E aí, irmãos, o que aconteceu com Saul? Saul desobedeceu a Deus, né? Aí foi quando Deus preparou Davi para assumir o reinado de Israel. E aí entrou um espírito do erro em Saul. E o espírito do erro, irmãos, ele se manifesta de várias formas, dependendo daquilo que você fez. Aí o espírito do erro vai se manifestar em você a vida inteira, enquanto você não se arrepender. Entendeu?
Depois que você se arrepende, aí some aquilo ali, some. Mas só que você tem que se converter a Cristo. Senão pode voltar. Você entendeu, irmão? Eu estou pregando coisa para você, meu irmão, minha irmã, profundas, para você entender. Então, se você deu lugar ao erro, vai entrar aquele espírito do erro dentro de você. Posso citar aqui vários erros. Pode ser a prostituição, pode ser roubo, pode ser adultério, pode ser homicídio. Se o espírito do erro, irmão, entrar em você, seja qual for o pecado, ele entra e fica. E aí você vai ser escravo a vida inteira daquele espírito mau que está dentro de você. E ele é invisível, irmão. Ele é invisível, você não vê. Mas você vê ele praticar, você vê a vontade da pessoa de praticar aquilo. Você vai ver isso aí constantemente naquela pessoa. Agora, ele se esconde, né? O inimigo se esconde. Mas na hora que ele percebe que a pessoa marcou bobeira, ele entra e se manifesta e faz. Foi aquilo que aconteceu, irmão, com Saul. Saul, ele entrou o espírito do erro nele, aí ele achou que tudo que ele estava fazendo estava certo. Isso é muito profundo, irmão, mas vá só acompanhando o meu raciocínio da explicação da palavra de Deus para você entender. Porque você vê, meu irmão, minha irmã, pregações de todo tipo, mas você não vê as pessoas explicarem os detalhes para aquela pessoa fazer aquilo ali. E eu explico para você entender no profundo as coisas de Deus, para você vir para os caminhos do Senhor. Porque esse é o desejo de Deus, de você entrar, irmão, no profundo, para você descobrir as coisas de Deus que são, elas estão muitas vezes no fundo do baú e você não consegue chegar até lá. Por quê? Porque faltam explicações de você captar melhor as profundidades de Deus. Você entendeu? Então o que é que fez Saul? Saul, com aquele espírito do erro que entrou nele por causa da desobediência, irmão. Entra o espírito do erro por causa da desobediência. Ele achava que estava certo. E aí o que foi que ele fez, aquele espírito do erro? Quis matar Davi, porque Davi era escolhido já para governar Israel. E aí, meus irmãos, ele tentou matar Davi de todo jeito, mas Davi era um homem de Deus, Davi orava, né? Aí quando Saul se enfezava, né, se manifestava para ir atrás de Davi para matar, Saul saía de fininho, doidinho para matar Davi. Porque ele não queria entregar o reinado de forma nenhuma, irmão. Porque ele desobedeceu a Deus e achou que aquilo que ele fez estava certo. Tem muita gente, irmãos, que toma cada decisão achando que está certo e está errado, aí vai sofrer, fica sofrendo na mão do diabo. O diabo escraviza aquele corpo a vida inteira para praticar o mal. Satanás, irmão, o espírito do erro entra, né, que é Satanás, o espírito do erro é Satanás. Ele entra, aí ele pega e escraviza aquele corpo, aquela alma, pro resto da vida, até morrer. Por isso que Jesus Cristo veio, meu irmão, para que você aceite Ele e se arrependa dos seus pecados e seja batizado. No momento que você é batizado, irmãos, porque você se arrependeu do espírito do erro, aí você se arrependeu dos seus pecados, aí você é batizado, aí você se torna uma nova criatura, porque você aceitou Jesus na tua vida, ou seja, você se arrependeu e se converteu a Ele. Aí você se torna uma nova criatura. E então, meu irmão, aí Saul tentou matar Davi de todo jeito. E um dia ele saiu enfesado, hoje eu mato Davi, saiu enfesado de casa e
e se preparou para matar Davi, né? Aí quando ele chegou na casa de Davi para matar Davi, quando ele chegou lá, aí o Satanás saiu do corpo dele, irmão. Por quê? Porque Davi era um homem de Deus, era um homem cheio da graça, era um homem cheio do amor de Deus, era segundo o coração de Deus. Então quando Saul foi lá, né? Aí Satanás saiu do corpo dele. Aí sabe o que foi que ele disse para Davi? Davi, toca a harpa para mim, Davi. Aí Davi pegou a harpa, começou a tocar para ele. Aí Saul ficou um homem tranquilo, em paz, na presença de Davi, irmãos. Ficou em paz. E Davi tocava aquela harpa lá e ele se alegrava e foi embora a maldade, foi embora os pensamentos mal de matar Davi, foi embora aquela vontade de acabar com Davi, foi embora tudo. O diabo saiu dele. Aí Davi terminou de tocar e tudo, ele foi embora. Na hora que ele foi embora, irmãos, que ele saiu da casa de Davi, Satanás foi e entrou nele de novo. Eu vou matar Davi, eu vou matar Davi. Por que, irmãos, que isso acontece com o homem? Você quer saber por quê? Porque você precisa, meu irmão, se arrepender. Se não se arrepender, o Satanás não sai, não desocupa teu corpo, vai ficar toda hora perturbando você para fazer isso, para matar, para se vingar, para fazer o diabo a quatro, meu irmão. Ei, tá aqui, meu irmão, eu estou contando essa história para você, meu irmão, porque eu fui um homem errado, fui um homem do mundo. Meu maior erro, irmão, no mundo foi porque eu era um homem viciado na prostituição. Eu possuí muitas mulheres, o velho homem, né, irmão? O velho homem, porque o novo homem agora, nova criatura, nunca mais, irmão. Morreu para mim tudo isso, morreu. Foram muitas orações, a igreja orou muito por mim. Eu orei para Deus, irmãos, me livrar do poder carnal, do poder da carne. Aí Deus me livrou, meu irmão, eu sou liberto. Quando você vê um homem liberto, você vê um homem salvo. Mas estou, meu irmão, debaixo da misericórdia do Senhor. Não sou nada, não sou ninguém. Estou debaixo da misericórdia. Eu nunca digo que sou isso, que sou aquilo outro. Não, eu sou pó, vou descer à sepultura. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, é que você tem condições de ser uma pessoa boa. Não faça o que Saul fez. Saul ficava tranquilo, ficava em paz, gostava quando ele estava em paz. Ele mesmo se achava que estava na melhor coisa da vida dele, aquela paz, quando ele se aproximava de Davi. Só, irmãos, que ele não se arrependeu, ele tinha que se arrepender, ele tinha que ir lá e pedir perdão de Davi. Davi, me perdoe, meu irmão, eu errei diante de Deus. E aí eu quero que você me perdoe e Deus também me perdoe pelo que eu fiz, porque eu não cumpri aquilo que ele falou para mim, que eu tinha que cumprir. E naquela época, irmão, se vivia pela lei, veja bem, se vivia pela lei. Só que naquele tempo Deus falava com o homem, para o homem fazer isso, fazer aquilo, matar, entrar na guerra, matar, acabar com todos. Hoje ele não faz mais isso não, meu irmão. Hoje Deus não faz mais isso não. Por isso que tem certas coisas, irmãos, que eu olho, eu digo, meu Deus, esse negócio está errado, está errado. Velho Testamento era coisa de guerra, Deus entrava na guerra mesmo para matar e acabar com as pessoas e tudo. Meu irmão, de Jesus Cristo para cá, que é a nova aliança, é o novo concerto, são as boas novas de salvação, não existe mais isso. A gente é que muitas vezes derrapa, vacila. Mas essas guerras não são de Deus, elas são diabólicas, meu irmão. São diabólicas, essas guerras. Não tem nada a ver com Deus, meu irmão, essas guerras aí. Deus já falou isso para mim.
Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente ouve uma pregação, o pessoal quer pregar o Velho Testamento, e aí muitas vezes a gente se ilude, acaba... por que Jesus falou que, se possível, ele vai enganar até os escolhidos? Se possível, Satanás vai enganar até os escolhidos. Porque muitas vezes, meu irmão, você assiste uma pregação e acha que aquilo ali é de Deus, porque era no Velho Testamento. Então nós temos que saber, meu irmão, diferenciar o velho do novo. O Novo Testamento é só graça, não tem nenhuma espécie de maldade no Novo Testamento. De Jesus para cá não tem, Jesus não aceita nada de mal. E nós vimos aí o Estevão, meu irmão, o maior exemplo da Bíblia, um dos maiores exemplos, porque o maior exemplo é Jesus. E o segundo maior exemplo é o de Estevão. E aí você muitas vezes quer tomar uma decisão do Velho Testamento, meu irmão, aí o que acontece? Você pega, mata, você leva Jesus Cristo ao vitupério da cruz do Calvário novamente. Aí você passa a ser cúmplice. Aí, meu irmão, aí eu te pergunto, cadê a salvação? Se a salvação é só o amor, a bondade, a longanimidade, a paciência, a fé, a mansidão, temperança e domínio próprio. E muitas vezes você pega e diz assim, não, mas está certo. Aquela guerra lá e tudo, aquilo ali é de Deus. Não é, meu irmão. Não ponha o nome de Deus no meio de guerra. Deus não está mais no meio de guerra. Ele teve no Velho Testamento, mas não está mais. Não está mais. Por quê, meu irmão? Porque o diabo, irmão, no final dos tempos, está escrito que ele ia se levantar. Satanás vai se levantar e já se levantou. Agora. Nos últimos dias. Mas é cumprimento da palavra de Deus, porque Deus sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Então ele já previu e escreveu o que ia acontecer. Não que Deus esteja apoiando isso, não. Ele só viu o que ia acontecer com tudo no futuro e escreveu, entendeu? Aí você diz assim, não, mas é porque Deus falou que vai acontecer. E falou porque ele viu. As coisas de Deus, meu irmão, você tem que entender, é pela fé. Ele viu pela fé o que ia acontecer no final dos tempos. Aí ele foi e escreveu. Seus profetas escreveram, seus discípulos. Então, meu irmão, o invisível é onde Deus habita. É para lá que nós iremos. E é melhor do que o visível, que é você ver a carne. E você vê a maldade que a carne faz, que a carne pratica através da alma. Porque a alma leva para a carne para praticar o mal. É a alma que leva a carne a pecar. É a alma. Por isso que ela é julgada e a carne é apodrecida, se torna em pó. Então, irmãos, lute pela invisibilidade de Deus. É lá que Deus está, no lugar invisível que é o céu de glória. E aí, meu irmão, para concluir, Mateus 5, versículo 11 e 12, né? Bem-aventurados sois vós quando perseguidos e mentindo disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também padeceram os profetas que foram antes de vós, perseguiram e padeceram, né, irmão? Porque no momento que você é perseguido, vem tanta maldade sobre vós, então não deixa de não ser um maltrato muito grande, né? E eles sofreram, os profetas, antes de nós. Mas eles perseveraram até o fim e foram salvos. Então, o Senhor Jesus, irmãos, quer que a gente persevere, mesmo sendo perseguidos, nós, mesmo sendo nós levados como mentirosos, né?
Porque muitas vezes, quantas pessoas, irmãos, endemoniadas, né? O diabo entra dentro do corpo, e aí, meu irmão, começa a falar mentiras de você, inventar mentiras sobre você. Aí o que foi que Jesus disse assim, ó: alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Perseguiram até mentindo, irmão. Quantas pessoas de Deus hoje são tidas como malfeitores sem ser? O próprio Jesus foi tido como malfeitor. Leia a Bíblia que você vai ver lá que eles tinham Jesus como malfeitor. Aí por quê, irmãos? Por que eles tinham Jesus como malfeitor? Por causa do espírito do erro, irmão. O espírito do erro, irmão, eu quero vos dizer que é o diabo. E o diabo, estando dentro do ser humano, ele vai mentir, vai falar mentira de você, vai inventar coisas que você não faz. Você entendeu? E é o diabo. Por quê? Porque, irmãos, desde o começo do mundo, quando nasceram Caim e Abel, veja bem, só tinha 2 irmãos no mundo, começou com eles, com Caim e Abel. Aí dá para você perceber agora, ó, abra seus olhos, ó, abra seus olhos agora, abra. Só tinham 2. Agora abra seus olhos espirituais. A inveja nasceu em Caim, e só tinha 2, ó. Desses 2, Caim vai e mata Abel, ele fica sozinho, ó. Ficou só o pai e a mãe, Adão e Eva. Mas aí ele fugiu. A Bíblia diz que ele fugiu dali. Ele foi para outro lugar. E aí, meu irmão, você discerne agora. Como é que tem uma pessoa só, vai conversar com quem? Fica só uma pessoa só. Por aí você vê, irmãos, a parte espiritual, ou do mal ou do bem. Abel tinha a parte espiritual do bem. Caim tinha a parte espiritual do mal, ó. Matou o próprio irmão, o único irmão, só ficou ele na terra. Aí você vê, aí você diz, poxa, isso é loucura, o cara matar. Só tinha 2 pessoas no mundo. Fora o pai e a mãe, só tinha 2, ele e o outro, só eram 2 irmãos. Aí ele vai e mata o irmão, que era um irmão bom, mas teve inveja, teve raiva dele, teve ódio dele, sem motivo, irmão. Igual aconteceu com Jesus, igual aconteceu com Estevão, que estava pregando a palavra de Deus e mataram ele apedrejado. E ele disse assim, ó, Senhor, olhou para o céu, Senhor, não imputa este pecado a eles. Ou seja, Estevão disse, Senhor, perdoa eles. Você entendeu, irmão? Como o bem é mais forte do que o mal, como o bem é o que é para dominar tudo, irmãos. Porque o bem, ele se multiplica e o mal não se acaba. Você pode ver que o mal, ele quer destruir tudo. Praticamente, meu irmão, Caim destruiu tudo, porque era o único irmão que ele tinha para conversar. Ele foi e matou. Aí, meu irmão, você começa a fazer uma reflexão da sua vida também. Vocês também, autoridades do mundo inteiro, façam essa reflexão, irmão, que o bem é odiado, que o bem é perseguido, irmãos, por causa do diabo, irmãos. Mas não deixe ele entrar dentro de você, senão entra o espírito do erro, irmão. Aí você fica do jeito que ninguém vai mais entender você nunca mais na vida, se você não se arrepender desse mal. Você vai achar que está fazendo bem, que está fazendo bem, está fazendo bem, e aí, meu irmão, você só vê destruição, você não vê nada de construção, de coisas boas, que alegram as pessoas. Porque, irmãos, o fim dos tempos, nós temos que entender uma coisa. É o povo, irmãos, que vai decidir o final dos tempos. É o povão, irmãos, que vão escolher o anticristo. O anticristo não vai vir o povo aceitando ele assim, pela maldade que ele faz, não. O povo, irmão, vai aplaudir, o povão vai aplaudir o anticristo. Sabe por quê?
Porque ele vai enganar, irmãos. O povo gosta de ser enganado. O povão gosta de ser enganado. O anticristo vai enganar o povão do mundo inteiro, vai enganar, e o povão vai aplaudir ele, ó. Vão bater palma para ele, ó. Sangue de Jesus Cristo tem poder. O povão vai aplaudir ele. Aí é quando ele, irmãos, vai governar o mundo inteiro. Você entendeu? Não é através de maldade, não. Hoje eu estou vendo só maldade. Aí como é que ele vai governar? Não vai, meu irmão. Através de maldade não vai. O povo não aceita. O povo derruba qualquer coisa desse mundo. É o povão que derruba. E é ele que coloca. Então o povão será responsável, irmão, pelo anticristo. Porque o povão vai aceitar ele. Porque o povão gosta de coisas materiais. Não gosta das coisas espirituais de Deus. Então o povão vai ser enganado por Satanás. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Então vamos aqui para ouvir o último hino, né? E a gente vai fazer o encerramento. Louvado seja o santo nome do Senhor. A gente vai fazer o encerramento, irmãos, e agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito para nós aqui na terra. A gente vai ouvir aqui mais o hino para encerrarmos, né? Aleluia. Mas um dia a traição encheu sua alma, o amor ao seu dinheiro lhe cegou. Por umas moedas miseráveis, ao mestre com um beijo lhe entregou. Judas, não tem valor tua maldade. Nem o amor, nem a verdade. Lágrimas te custará teu proceder por esta ingratidão, por não ter sido fiel a quem tanto te amou. Jesus que está minha irmã, o amor, a confiança e a dor. Cuidareis para não pecar e nem traí-lo, porque és templo do Espírito de Deus. E se dera eu minha vida e riqueza, se morrer em sofrimento e em dor, estas coisas não me servem para nada. Nada tenho, sem mim não haver amor. Judas, não tem valor tua maldade. Senhor, que não conhece nem o amor nem a verdade. Te custará teu proceder por esta ingratidão, por
gratidão por não ter sido fiel